colocar para dentro de campo é que no turno passado, a equipe que a gente enfrentou conseguiu um empate, uma vitória, uma derrota. Se nós perdemos, que a gente consiga um ponto ou 3. Se nós empatamos, que seja vitória ou empate. E é desse jeito que a gente tem encarado o nosso segundo turno, para que a gente possa seguir pontuando e sair dessa situação incômoda para nós e fazer um grande segundo turno para permanecer na Série A. Stefano, boa noite para você, Fábio Abrir da Rádio Excelsior, também canal do PH da Notícia. É claro que há muito tempo o Carpini vem falando, os outros treinadores quando estavam aqui também falam em jogo a jogo. Mas não pode se deixar de lado a importância desse mês de agosto, onde vocês vão ter praticamente a semana toda cheia para se trabalhar, tanto para o jogo contra o Bahia, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o São Paulo. Mesmo sendo de jogo a jogo, a importância dessas duas vitórias diante do Palmeiras e diante da equipe do Cuiabá para sair da zona do rebaixamento, principalmente quando você tem o Cuiabá que tem 2 jogos a menos e o Grêmio, que também é necessário você ter uma atenção com o Grêmio, que tem 2 jogos a menos e também pode se saber, você sabe como é que vai ser mais para frente esses jogos dessas duas equipes, mas caso eles consigam vencer, quando ele parar todo mundo de vitórias, pode deixar o Vitória na zona do rebaixamento. Acho que até na sua pergunta, o que eu posso dizer é que a obrigação deles é de vencer. A nossa, a gente segue pensando jogo a jogo, e os adversários nossos ali, que estão nessa parte de baixo da tabela, que eles têm ainda esses jogos faltando, a obrigação passa deles a ser de vencer, e a gente segue fazendo o nosso, pensando no que a gente precisa jogo a jogo. Boa noite, parabéns pela vitória. Logo no início, quando o Carpini assumiu, fiz uma pergunta para ele se incomodava ele a questão da posse de bola. Porque praticamente todos os jogos que o Vitória venceu, o Vitória teve menos posse de bola. E hoje não foi diferente, o Vitória teve menos posse de bola novamente de novo. Eu queria saber se isso continua sem incomodar e se isso já se tornou um estilo de jogo do Vitória, sofrer realmente um pouquinho, mas achar o momento certo para matar. Eu acho que isso é um recorte que você faz, pensando como você fala só na posse de bola. Eu acho que se você olhar os números em questão de finalização, que é quando você consegue criar volume em cima do seu adversário, nós somos muito superior à equipe hoje aqui do Cuiabá. Os nossos atletas, eles estão cada vez mais confortáveis fazendo o que eles vêm fazendo dentro de campo. Então isso não é uma questão que é tratada batendo nessa tecla de ter mais ou menos posse de bola. São estratégias que são traçadas para o jogo e vai ter um momento do jogo que a gente vai precisar sofrer um pouco mais, vai acabar ficando menos com a posse de bola, e quando a gente precisar ter ela, a gente conseguir ser efetivo, isso daí traduz em finalização e termina em gols. E aí isso traz a vitória para nós. Stefano, boa noite. O Vitória repetiu praticamente a mesma escalação do jogo do Palmeiras, claro, com algumas mudanças devido à suspensão do Esteves, a lesão do Leco, enfim, e a volta também do Luan Santos. O que é que não deu certo no primeiro tempo? Foi aquele jogo muito truncado, o Vitória teve muita dificuldade de criar, o Cuiabá também. O que é que você acredita nesse primeiro tempo ruim, fraco tecnicamente, pelo que a gente viu aqui do primeiro tempo do jogo? Bom, respeito, mas acho que não foi um primeiro tempo ruim. As equipes hoje, elas também, cada uma estuda a outra, e a equipe do Vitória ela veio para conseguir neutralizar a gente em alguns pontos e explorar outros pontos em nós. O que nós fizemos para a volta do segundo tempo era corrigir, onde eles estavam conseguindo jogar mais na gente, que eram nas costas dos volantes, e também a gente cobrou que a gente fosse um pouco mais agressivo na marcação, para a gente conseguir roubar essa bola mais próxima do gol, e para terminar cobrando muito dessa bola, quando a gente conseguir colocar essa bola na área, porque como foi passado na semana, o Cuiabá, dos últimos 15 gols que eles sofreram, a maioria tinha sido de cruzamento, e assim os atletas fizeram, mais uma vez acreditando na ideia, e a gente pode sair com resultado positivo. John, o detalhe é o seguinte, nós vimos no primeiro tempo, aí como o Reinaldo perguntou, nós tivemos peças não coletivas, mas peças que não funcionaram bem. Como o PK, por exemplo. O PK voltou para o segundo tempo, parecia que estava começando um jogo novo. O que é que você passou para ele e houve essa transformação na maneira de jogar dele do primeiro e segundo tempo? Bom, só para não estender, passamos confiança, falando para ele que ele tinha que se soltar, que para continuar jogando do jeito que ele estava fazendo, e que os espaços iam aparecer mais ainda para ele. E bom que ele voltou melhor e conseguiu ter um pouco mais de volume a gente pelo lado esquerdo. Até no final do primeiro tempo terminamos atacando mais por ali, e foi
basicamente isso, passamos confiança para ele, que é o que o jogador precisa. Stefano, boa noite. Parabéns por essa grande vitória diante de 26 mil torcedores aqui em Barradas. Eu quero falar algo que não teve a ver com o jogo, né? Sobre duas opções do elenco que não foram relacionados, o Castilho e o Daniel Júnior. Esses dois atletas seguirão sendo opção ou já estão aí em disponibilidade no mercado? Bom, eu acho que essa resposta, eu vou ser, respeito a pergunta que vocês fazem, mas em questão de quem fica, quem sai, eu acho que eu não sou o cara certo aqui para responder e acho que vocês vão ter outras oportunidades. Então, só para estar sabendo que quem fica, quem sai, eu não toco nesse assunto. Bom, Stefano, boa noite, parabéns pela vitória, mas também uma baixa muito importante hoje, que é o Mateuzinho suspenso na fora do Bavi, né? Como talvez suprir a ausência dele no Bavi e como substituir ele? bom, isso vai ser durante a semana, né? Claro que é uma baixa, um jogador importante. E nós temos aí bastante dia para treinar, o Thiago, para pensar na melhor opção para a gente ir com força máxima nesse caso. Stefano, boa noite. Você entrou no jogo com 4 jogadores pendurados. E um deles acabou levando o terceiro cartão amarelo, o Mateuzinho, para a última partida. Quando você fez as 2 primeiras substituições, você tirou o Janderson e o Luan, que coincidentemente estavam amarelados. Você pensou no cartão amarelo dessas substituições? E se em algum momento ali você pensou em tirar o Mateuzinho para que ele não ficasse indisponível para o próximo clássico do Bavi? Não, na verdade a gente fez as trocas pensando em ganhar o jogo e o que a gente tinha pensado em ganhar o jogo, o Mateuzinho continuava em campo. São situações que às vezes não dá para controlar e o jogador estando dentro de campo ele está propício, né, a tomar um cartão e infelizmente ele acabou tomando. E só que o nosso elenco nós temos peças que conseguem suprir a ausência dele e também fazer um bom papel. Stefano, boa noite. Eduardo Zé do canal Futuro do Meu TV. Eu quero saber como foi a experiência de dirigir o Vitória de forma técnica. Um Barradão que teve mais de 26 mil torcedores. Como foi a sua experiência? Conta pra gente como foi. E se você, em algum momento, se emocionou ali quando viu a torcida vibrando, apoiando o time e também no gol do Wagner? Bom, confesso que no primeiro tempo ali, o começo do segundo ainda, a atenção toda do jogo, você fica mais preocupado no que vai fazer ali no jogo, até ter todas as trocas. Mas depois que nós fizemos o gol e a torcida do jeito que estava, eu falo que ali é uma coisa especial. Acho que essa torcida aqui, ela move o time lá dentro, ela é um 12º jogador para nós. E falando da minha pessoa com essa experiência, é uma coisa que eu vou levar comigo e eles realmente ali, você fica bem emocionado ali, é uma coisa diferente. Entrevista encerrada com o técnico Stefano de Giar. Obrigado. Oi.